Existem locais que são de maior risco, tá? Então, isso o leigo não precisa saber. Mas o pediatra, muitos pediatras nos ouvem, ele tem que saber que um gânglio que aparece aqui em cima da clavícula é um lugar que a gente não gosta, que habitualmente não costuma ter esse estímulo. Ou mesmo numa região cervical mais baixa, mais próxima da clavícula. Aí a coisa começa a dar um frio na barriga de quem está examinando. Exato. Porque pode ter algo na cervical. Não, porque não que é um pode lugar ser que alguma pode ser uma coisa coisa, a gente vai falar que um não pouco seja bem benigna. uma Tá? benigno. Então, assim, por isso que a gente fala, gânglio aumentou, não é para sair correndo, a gente vai falar sobre isso. Mas existem alguns locais que a gente fica alerta. Então, o que a gente faz diante de um gânglio aumentado como regra, via de regra, Ivani? O que a gente faz é o seguinte, a gente vai atrás de qual é a infecção, porque a gente sabendo que tem um quartel aumentado, é porque tem alguma batalha acontecendo. Ele está lá porque ele está reativo a alguma coisa. Ou seja, nós vamos atrás do quê? De uma infecção, de garganta, vemos se não está resfriado, às vezes é isso. Às vezes tem algum problema dentário, né? Tudo que está relacionado à parte cervical, quer dizer, da cabeça, pode estar levando a uma infecção ou um aumento desses gânglios. Agora, tem uma situação que é importante, que é o seguinte. Às vezes, você tem uma penetração de bactérias e assim, por exemplo, a gente tem na garganta as amígdalas, elas também são órgão de defesa. Mas aí elas deram uma bobeada, deixaram a bactéria entrar. A bactéria entra, o que acontece? O primeiro lugar que ela vai cair é lá, no quartel. A bicha está lá no quartel, ela não, ela e mais as amigas dela. E muitas vezes ela começa a travar uma batalha lá dentro do quartel, que é o linfonodo, e ela começa a ganhar a briga. Ela começa a ela briga lá com o exército e começa a proliferar, a bactéria começa a proliferar dentro do quartel. Quer dizer, você começa a ter o que a gente chama uma adenite, que é uma inflamação dentro do gânglio. Tá? E aí, Carol? E fica super aumentado. Exatamente, mas aí é diferente o quadro, tá? Então, mas aí eu tenho uma adenite bacteriana. Veja o que a gente está falando. Você chama de adenite, se ele aumenta de tamanho, mas eu tenho um agente causando esse aumento. Habitualmente, ele é mais localizado. Então, lembra que a gente falou que tem uma cadeia comprometida aqui no pescoço? Esse não. Esse é um gângliozão que você ou é alguns, um brocotomão. Mas você vai ver um bem característico, você consegue delimitar bem, e ele tem muito sinal infeccioso. Calor. É bem quente, bastante dor e muitas vezes você tem dor à palpação, tá? Então, é diferente de um quadro que eu tenho um estímulo, sim, um aumento, mas às custas de um estímulo que é uma sistêmico. Reação, tá certo? Exatamente. Reacional. Muito bom. Mas, habitualmente, Gu, quando eu tenho um quadro clássico reacional, a palavra-chave é observar.